Paz, Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Boa noite, paz. Que Deus seja louvado mais uma vez, através das nossas vidas, em nossas vidas. Que mais uma vez o Espírito Santo, Ele tenha a liberdade para agir, para falar, para tratar, para curar, para trazer aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Amém? Aí na sua casa, enquanto os irmãos ainda entram, mas eu queria orar com você, para que Deus mais uma vez Ele venha falar conosco. Abra o seu coração, não deixe nada te dispersar agora, tirar sua atenção, não permita que nenhuma distração ali venha tirar o foco agora, que é o culto, é a palavra, é o louvor, é a adoração, é o reconhecimento desse nosso Deus a qual nós estamos servindo aqui, amém? Feche aí os seus olhos, onde você estiver, e aí vamos orar juntos, para que Deus venha conduzir todas as coisas aqui. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor nos conduzir até aqui. Obrigado, Deus, por cada um que está conosco agora, Senhor, que vai entrar ainda, que vai participar conosco, que vai depois, posteriormente, ouvir, Senhor, esse culto, essa pregação, os louvores. Que o Senhor mais uma vez manifeste a sua presença aqui. Usa nossas vidas, ó Pai, pela tua misericórdia, conforme a tua vontade. E que o Senhor mais uma vez venha, Senhor, com o teu Espírito Santo encontrar o seu lugar nos nossos corações. E aquele que está cansado, aquele que está oprimido, abatido, triste, aquele que estiver enfermo, aquele que estiver preocupado, aqueles que estão, Senhor, com falta de alguma situação, alguma coisa dentro de casa, que nesse momento recebam a tua palavra e tenham fé, porque o Senhor é tudo para nós e o Senhor está em nosso meio. Pai, mais uma vez, seja glorificado através de nós e em nós, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos assim e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos adorar com esse cântico que diz: enche-me. Algo que nós vamos cantar aqui é algo que nós devemos todos os dias pedir para Deus. Todo culto que você participa é como se você fosse a um posto de gasolina abastecer o seu veículo. Deus nessa noite vai abastecer a sua vida. Com o que, irmão? Com a sua presença, com o seu Espírito, com a sua unção, com o seu poder. E nessa noite Deus tem algo para você. Deus tem algo para fazer em você. Glória a Deus. Mas para que você tenha a certeza que Deus tem algo contigo, abra simplesmente o seu coração, porque Ele vai encher a sua vida. Ele quer encher a sua vida. Se nós lembrarmos, a palavra de Deus diz que nós somos vasos e de barro, para que ninguém se glorie. Se você se sente um vaso de barro hoje, talvez os mais comuns, para que a gente realmente não tenha glória para nós, e a glória não é para nós, mas que você reconheça que Deus, Ele te valoriza e quer encher a sua vida com a sua preciosa presença. Deseje a presença de Deus. Peça através desse louvor: enche-me, Deus. Porque talvez o seu coração está cheio de muita coisa, talvez até de dúvidas. Será? Como vai ser? Entrega o seu caminho, entrega a sua vida, vira o seu vaso de boca para cima, para que Deus possa enchê-lo nessa noite, para que Ele possa renovar você nessa noite, para que Ele possa falar para você nessa noite que Ele nunca te deixou, nunca te desamparou, e sempre teve, e sempre terá uma resposta para tudo na sua vida, e para a sua casa, para aquilo que você necessita. Amém? Enche-me. Tu provês o
você um instante aí, se puder fechar os teus olhos. Nós vamos ainda entoar um cântico aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu não posso deixar de citar o que inspirou esse cântico a ser composto. A passagem no livro de Apocalipse, onde João ele é elevado aos céus e é revelado para ele um livro
selos. E não havia um que fosse digno de desatar os selos e abrir este livro. E João começa a ficar abatido, entristecido e angustiado, porque ninguém poderia abrir aquele livro. Mas o anjo que mostrava a João tudo o que ele estava vendo em sua revelação disse: João, não chores, não se atemorize, porque eis aqui aquele que foi morto e reviveu, que é digno de desatar os 7 selos e abrir este livro. Neste momento, os 24 anciãos prostram-se e entregam suas coroas. E os anjos começam a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a honra e glória e sabedoria. Porque como morto foste levado, mas reviveu e trouxe vida a cada um de nós. Ele é o único digno de abrir o livro, desatar os selos, e a Ele é dado toda a honra e toda a glória. E Ele é o único digno de assentar-se ao trono da eternidade. E é a Ele que nós estamos cultuando aqui, celebrando aqui. Glória a Deus. É a Ele que nós vamos entoar este cântico, que entrega toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja
Deus. Aplauda aí o seu nome. Ele seja sempre louvado e adorado. Aleluia. Vamos receber a palavra de Deus. A senhora irá ministrar. Antes, gostaria de fazer uma oração juntamente com você, para que, mais uma vez, reforçando aqui, que o nosso coração esteja preparado. Sempre que nós entramos na presença de Deus, temos que entrar preparados, não desatentos, não despercebidos, desapercebidos, porque sempre que entramos na presença de Deus, Deus fala conosco. Feche suas olhos, vamos orar. Pai, nós, Senhor, nessa hora, apresentamos o seu Filho, apresentamos, Senhor, Ele, Pai, que vai trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração e quer ministrar ao seu povo, aos nossos corações. Que Ele seja mais uma vez um canal, que Ele seja mais uma vez um instrumento, ó Pai, a qual o Senhor vai usá-lo, Senhor, creio eu, poderosamente, para que nós possamos, ó Pai, entender a Sua palavra, entender o Seu propósito, entender a Sua vontade, e que assim seja, para a glória do Teu santo nome. Senhor, fica com Ele, Espírito de Deus, enche Ele, fala com cada um de nós, mais uma vez, para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor a todos os irmãos. Que você esteja usufruindo da graça e a paz do Senhor. Vamos entrar na palavra que Deus tem para nós aqui nessa noite. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Salmos 84. Salmos 84. E nós vamos ler aqui os versos 5 e 6, onde diz o seguinte: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Até aqui. Nós vemos aqui uma parte de um salmo que foi desenvolvido como um cântico, expressando a felicidade daquele que habita na presença de Deus. E nós vemos aqui que bem-aventurado, bem-abençoado quer dizer essa palavra. O homem cuja força está em ti, está falando do Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Eu quero falar com você sobre aquilo que Deus trouxe ao meu coração nessa palavra, onde nós aqui, nos tempos que vivemos, estamos, como várias vezes já falamos aqui nas ministrações, em cultos, nós vivemos de uma forma diferente para nós do que vivíamos até o começo de toda esta situação de cuidado com a saúde por conta dessa quarentena, dessa pandemia. E no meio do povo cristão, eu estou olhando aqui porque nós temos aqui essa câmera aqui vai para o Instagram, essa aqui vai para o YouTube. Não estou acostumado a olhar para os irmãos, mas a gente vai se adaptando aqui. Aí hoje nós temos aqui nosso irmão Nicolas, veio nos ajudar no som, o Júnior está aí, o Rogério está aqui, não sei se vai ter cantina, mas ele está aqui hoje, né? A Elô está aqui, enquanto nós estamos ministrando aqui, ela está desenhando, está a irmã Renata, a irmã Michele, o presbítero Rafael, uma equipe apenas para que a gente possa levar o culto até você, mas quem vai falar sempre é o Espírito Santo.
No meio do povo evangélico, né, existe uma linguagem, o evangeliquez. E muitas vezes, quando encontramos algum irmão que está passando por uma situação complicada ou difícil, e perguntamos: meu irmão, tá tudo bem? Às vezes ele fala assim: ô irmão, estou passando no deserto. Significa que ele está passando por uma provação. E há pouco tempo atrás nós ministramos aqui uma palavra que tem a ver sobre o agir de Deus no deserto. Mas nós vamos falar sobre o deserto novamente hoje, mas não com a mesma ótica, com uma visão que Deus trouxe para hoje, porque a palavra se renova. E eu quero dizer para você o seguinte: presta atenção nessa palavra. Esse período que estamos vivendo aqui, para você tem simbolizado, ou você diria: estou realmente, me identifico com essa palavra, estou passando pelo deserto? Tem sido um período de provação para você? Tem sido um período onde você se sente provado? Você tem que exercitar a tua fé, você tem que colocar todas as tuas forças para teu entendimento, para confiar no Senhor, para continuar sobrevivendo e vivendo pelas mãos dele que te ampara? Ou realmente você tem se sentido em meio a um grande deserto? Quando falamos em deserto, nós lembramos de algo rápido geograficamente, um lugar árido, pouca ou quase nenhuma vegetação, animais peçonhentos, sem lugar para abrigo do sol, que durante o dia é castigante, e à noite a temperatura cai, ela vira ao contrário, e pessoas podem morrer no deserto por hipotermia, de tão frio que ele se torna. E eu quero dizer para você que Deus tem essa palavra para mim e para você hoje, para entendermos isso que estamos vivendo aqui. Nós precisamos entender que o deserto, ele é uma escola de Deus para as nossas vidas. E fique tranquilo, porque até o término desta palavra você vai entender por que ele está acontecendo neste momento. O deserto, ele não é um acidente de percurso na nossa vida. Ele não acontece porque eu estou na jornada da fé e de repente, tropecei aqui e caí no deserto. Mas o deserto, ele é uma agenda de Deus para a nossa história. E todos nós passamos pelo deserto. Você pode procurar no YouTube, você pode procurar onde você quiser, ouvir várias pregações, vários sermões sobre o deserto, e você vai ver que todos passam por ele. Mas precisamos entender o decorrer dessa palavra. O deserto, ele não tem o propósito de destruir as nossas vidas, mas fortalecer a nossa estrutura de fé. Aleluia. Pastor Eduardo Galvão tem uma ministração há um bom tempo, onde tem por tema: o deserto é necessário. E realmente o deserto é necessário para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer na nossa fé, na nossa estrutura cristã. E eu quero dizer para você o seguinte: o deserto, ele é a escola superior do Espírito Santo. Nós aprendemos a nossa jornada de fé, quando chegamos ao Evangelho, nós engatinhamos na fé, recebemos o amparo, o apoio, a orientação dos nossos irmãos, dos pastores, dos irmãos que nos cercam, que criamos afinidade. Depois vamos vivendo experiências onde vai a nossa bagagem crescendo, mas chega um momento
em que nós somos levados a essa faculdade espiritual, que é o deserto, para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que já entendemos da parte de Deus. Podemos perguntar: Senhor, mas por que eu estou passando por esse deserto? Irmão, fique tranquilo, você não é o único. Todos nós passamos. Se você for na Bíblia, você vai ver que Moisés foi levado ao deserto, Elias foi ao deserto, João Batista foi ao deserto e Jesus também foi ao deserto. Todos eles foram provados ali. Mas eu quero trazer para você nesse momento uma ótica sobre a vida do Senhor. Depois do deserto, teve vida e vida em abundância, porque veio o Calvário e Ele se entregou por nós. Todo deserto, após Ele, vem um tempo de bonança e vem a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Então fique tranquilo, não se desespere, porque esse deserto é necessário para nós. Talvez hoje o deserto aperte para você, em tua mente, nas preocupações, nos sentimentos, nos pensamentos, nas incertezas, nas dúvidas. Talvez ele está afetando a tua profissão, porque todos os mercados estão sofrendo mudanças, as empresas estão se adequando. Talvez o teu deserto seja ligado à área financeira, onde talvez você não tenha todos os recursos que necessite hoje. Talvez o teu deserto seja sobre a tua despensa, e talvez você olhe e não tenha aquilo que você deseja. Mas eu quero dizer algo para você: teu deserto não pode ser sobre a tua vida espiritual, porque se este padecer, todos os demais padecem. Mas se você ficar firme, o deserto sobre a vida espiritual, você perseverando, confiando no Senhor e crendo nesta palavra, todos os outros desertos sobre a tua vida florescerão, e será o fim deste momento, dessa provação, dessa angústia. Nós até orientamos os irmãos hoje por áudio a possibilidade de voltarmos aqui, mas não podemos cumprimentar. Nós temos desejo de abraçar os irmãos, de ver, de estar junto. Podemos estar junto com certa coerência, distância, mas tudo isso vai passar. Eu quero dizer para você o seguinte: talvez você não tenha tido vontade de fazer um curso superior, mas todos nós precisamos passar por essa universidade espiritual. E eu tenho uma notícia para você: é Deus que nos matricula nela. Ele olha para nós e fala: agora é o momento de você ir receber mais bagagem. E Ele nos leva para o deserto. Deus não nos matricula nessa escola do deserto para nos promover. Não passamos pelo deserto para recebermos honra. Ele nos envia lá para nos humilhar. E não é humilhar no sentido de escarnecer, de nos expor. É no sentido de mostrar quem nós somos e quem Ele é. É fazer com que o nosso orgulho seja tratado, com que o nosso caráter seja tratado, e que possamos depender mais dEle e não de nós. Na escola do deserto, Deus fortalece as musculaturas da nossa alma. Se treinamos o nosso corpo, se habituamos a esforçar os nossos músculos, nós vamos sofrer mudanças, vamos maior resistência. A mesma coisa é a nossa alma, é a nossa fé. Quando ela é exercitada, ela cria resistência e suporta mais. Na escola do deserto, Deus trabalha primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós. Não tem como eu querer falar de um Deus que eu não conheço. Não tem como eu testemunhar para alguém algo que eu não vivi. Não tem como eu querer falar de Jesus se eu não aprendi a sua palavra.
como Ele é e como Ele nos ama e o que Ele espera de nós. E no deserto nós somos tratados, corremos para Ele, oramos mais, buscamos mais, choramos mais, meditamos mais, e o seu amor nos envolve e nos trata. Deus matricula você na escola do deserto para trabalhar a sua personalidade, seu caráter e seu temperamento. Está vendo como o deserto é uma escola? Porque ele tem etapas, ele tem fases, ele tem um cronograma. Na escola do deserto, Deus forja aqueles que terão um papel importante em seus propósitos divinos. Meu irmão, acabei de citar exemplos. Nenhum homem da Bíblia cumpriu o seu papel antes de passar pelo deserto. Porque é lá que aprendemos com as nossas angústias, nossas tristezas, nossos pensamentos, anseios, incertezas, sonhos e planos. E Deus nos trata lá, preparando o nosso ser para que possamos auxiliar aos que precisam. Não olhar só para nós, para a nossa vontade, o nosso desejo, mas olhar para aqueles que estão necessitados do nosso apoio, da nossa palavra e de um abraço, de um braço que venha sustentar, abraço que eu digo ilustrativamente, tá bom, irmãos? Temporariamente. Na escola do deserto, aprendemos a depender mais do provedor e não da provisão. O povo de Israel, quando estava no deserto, Deus foi o provedor e mandou para eles um maná, que a Bíblia diz que nem os anjos comeram esta comida, e Deus mandou para nós, para o povo, nós exemplificando o povo lá de Israel. E o que eles podiam fazer se Deus não mandasse? Toda manhã o maná estava lá, e eles pegavam, e se Deus não mandasse o maná, o que eles iam fazer? É a mesma coisa, precisamos aprender a depender dEle, não dos seus feitos, sim dEle como provedor. Na escola do deserto, aprendemos a confiar em Deus como nosso sustentador e depender dEle. Ou seja, não tentar resolver as coisas por nós mesmos, nosso ímpeto, eu resolvo, eu faço aquilo, deixa comigo. Não. Senhor, eu dependo de Ti, dos Teus planos, propósitos determinados para a minha vida. Eu quero que você entenda o seguinte, falando sobre o deserto. Você já entendeu que é um trabalhar de Deus em nossas vidas. Volta um pouquinho lá, do versículo que nós lemos aqui. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Em outras versões da Bíblia vai dizer o seguinte: bem-abençoado o homem que confia em ti, em cujo coração estão os caminhos retos, e o qual, passando pelo vale do deserto, faz dele uma fonte de mananciais. Eu quero que você entenda isso. Quando nós entendemos todos esses tópicos que eu mencionei aqui, essa palavra se realiza. Quando nós compreendemos o motivo de que estamos no deserto, ainda que o deserto nos traga à memória uma área arenosa, com as definições geográficas, né? O sol escaldante, frio à noite. Quando nós entendemos o propósito de Deus em nos colocar no deserto, ainda que deserto signifique algo negativo para nós, ele se transforma num manancial, ele se transforma numa terra produtiva, ele se transforma num lugar de bênção, o qual, passando pelo vale desértico, faz dele uma fonte de mananciais. Se você olhar e só enxergar a situação de deserto, meu irmão, mas teu coração estiver no Senhor,
aquela situação do deserto vai se tornar um lugar de oásis para você. Nós não podemos olhar com a ótica humana, deixar de ser gratos por tudo que Deus tem sido, tem feito, tem realizado na nossa vida e reclamar daquilo que não temos ou não possuímos ou não alcançamos. Nós precisamos ser gratos a Deus em todo o tempo. Como dissemos aqui na igreja, se o tempo está calor, Ele é Deus. Se está frio, Ele é Deus. Se está chovendo, Ele permanece sendo Deus. Se não chover, Ele é Deus também. Mas quando entendemos isso, não existe deserto que nos pare, que interrompa a nossa jornada. Só para você ter uma ideia, quão profundo é esta passagem aqui que nós lemos. Diz aqui que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Dá uma olhada agora. Esta passagem está dizendo que o homem está passando pelo deserto. Repare que, se imaginarmos andando pelo deserto, se você for olhar aí, pesquisar depois no Google, deserto do Negev, você vai ver que ele é um deserto formado nem por areia, é por pedras. E ele é montanhoso, tem vales e montanhas, então ele oscila muito o seu caminho. Mas presta atenção que há uma diferença entre onde os pés pisam e onde o coração está aplanado. Os pés enfrentam oscilações, vales e montanhas e pedras, mas o coração que está descansando no Senhor, ele tem uma linha reta. Diz aqui a palavra, cujo coração estão os caminhos retos. Os nossos caminhos humanos podem oscilar, mas o nosso coração deve estar nos caminhos aplanados do Senhor, pelo meio do deserto. Podemos sim agora fazer até uma ilustração, né? Esse período que passamos aqui de quarentena, podemos, lógico, citar que para nós é um tipo de provação. Comércios não funcionam, não podemos ir ao shopping. Parece que vai mudar isso amanhã, né? Tem uma oportunidade de ir em horário definido. Não podemos ir aos locais como íamos antes de tudo isso começar. A igreja, né? Temos certa restrição para realizar cultos. Sim, não está errado você falar, estou passando pelo deserto. Mas eu quero dizer para você que se para você tem sido um deserto esse momento que você está vivendo, depois de tudo isso que lemos aqui, esclarecemos para você através da palavra que o deserto é Deus quem nos conduz para nos provar. A palavra nos ensina motivos pelo qual Ele nos leva para o deserto. Eu quero abrir com você aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, olha o que diz aí. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu me recordo, quando li esta palavra, eu me recordo de visões e profecias que tivemos aqui em nossa igreja, que chegaria um momento que Deus iria balançar a árvore pelo qual Ele chamava de igreja. Algumas folhas cairiam, mas folhas iriam se tornar mais viçosas. Meu irmão, eu quero usar da liberdade no Espírito de atrelar a este momento que estamos passando. Muitos, nesse período que talvez se depararam com esse deserto por não poder viver a vida de forma costumeira, muitos aplicaram seu coração à palavra, muitos aplicaram seu coração e seus joelhos em oração, muitos estão ouvindo a voz do Senhor, participam dos cultos de suas igrejas, enquanto outros não lembram que tem culto, ainda que seja via rede social. Não participam. Eu não estou falando aqui da nossa igreja, irmãos.
Lógico que ela está incluída neste comentário. Mas falando com pastores de outras igrejas, tem irmãos que nem lembram que tem culto, que deveria entrar, participar, cultuar o Senhor. Meu irmão, teoricamente você está em casa, exercendo o seu trabalho em casa. Ninguém está falando que estar em casa é fácil. Mas você tem maior oportunidade de reservar um tempo para o Senhor. E não estamos fazendo isso. Lembrei que tem culto. Às vezes você entra lá, o culto já acabou. Eu nem me preocupo em entrar agora, depois eu assisto. Tudo bem, irmão, opção tua. Mas nós não podemos estar fisicamente aqui, mas estamos unidos no momento do culto. Se você não consegue separar um momento para cultuar ao Senhor e ser grato a Ele 1 hora num dia que tem culto, porque não passa disso, nós temos limitação aqui pelos canais. Se você não consegue reservar um momento para orar ao Senhor, para cantar louvores a Ele, para ser grato a Ele, ouvir a voz dEle, como você quer sair desse deserto? Talvez na questão espiritual aqui você seja aquele aluno que não se prepara, não estuda e toda vez é reprovado. E quando voltar ao normal, irmão, como estará a tua fé se você não consegue acompanhar o que a igreja está vivendo, o que nós estamos experimentando? Para nós aqui, irmãos, tem sido novidade fazer o culto via a filmagem aqui. Mas Deus tem manifestado a sua presença aqui quando estamos cultuando, através dos louvores, através da palavra, através da sua presença, através de resposta de oração. Deus nos conduz ao deserto. Deus, Ele chacoalhou a árvore. E agora falando da nossa igreja, a visão já era clara. Poucas folhas estariam viçosas e algumas secariam. Será que este momento de quarentena, de cuidado, de resguardo, tem feito você esquecer-se de Deus? Tem feito você esfriar em tua fé, em tua devoção, em tua meditação? Ontem nós tivemos aqui uma reunião com os jovens na lounge, e até o John ministrou aqui uma palavra resumida no final da nossa reunião, mas com um foco muito importante. Qual tem sido a tua prioridade nesse tempo? O que você tem colocado como prioridade no teu coração? Meu irmão, não é porque você está em casa que você tem que estar acomodado. Eu quero citar um exemplo aqui. A irmã Renata está trabalhando em casa, e a supervisão dela, a todo momento, quer saber se ela está online, se ela está trabalhando, o que ela está fazendo. Tem hora que, olha, mostra a foto aí, quero ver você atuando, tal. É uma forma que a empresa encontra de interagir e a produtividade. E se o pastor da sua igreja fosse pedir para você quanto tempo você tem lido a palavra, quantos minutos gasta em oração, manda uma foto aí que eu quero ver a tua família reunida cultuando ao Senhor, o que será que receberíamos? O que temos reservado para o Senhor? Não importa o tamanho do deserto, Ele nos levou lá, nos guiou no deserto, como diz aqui no versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, para nos humilhar, ou seja, nos colocar no devido lugar, como servo, como filho, para nos criar em nós dependência dEle, para nos tentar. Não é tentar no sentido negativo, não é o Satanás que tenta, não. O tentar aqui significa nos testar, nos colocar à prova, para saber o que estava no nosso coração. Meu irmão, humanamente não podemos nos reunir como igreja, mas Deus quer saber se permanecemos a igreja dEle, independente de parede, de instrumento aqui, de live. Ele quer saber se somos igreja, se Ele pode contar com você como igreja, como povo forte e escolhido por Ele. Para
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você algumas notícias. Se é Ele que nos matricula no deserto, anota isso. Ele continua no controle. Ele nos levou ao deserto, mas Ele continua no controle de todas as coisas. Se permanecermos fiéis, estaremos trilhando o propósito dEle. Ele sabe exatamente aonde você está no meio desse deserto. Ele sabe o que você deve fazer neste deserto. E Ele também sabe aonde você deve ir. Por isso, meu irmão, não vire as costas para Deus. Creia na sua palavra, exerça a sua fé, medite na palavra do Senhor, ore a Ele, porque esse deserto, ele não veio para acabar com a tua vida. Porém, a escolha de como ele termina é tua. Você pode perecer nele ou transpor esse deserto. E eu tenho uma notícia para você, muito boa. Esse deserto vai acabar logo. Sabe por quê? Volta comigo lá. Salmo 84, que nós lemos aqui. Olha o que diz aqui. Salmo 84, versículo 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Já entendemos isso. Em cujo coração estão os caminhos aplanados. Entendemos também. O qual, passando pelo vale de Baca, passando pelo vale desértico, não diz ficando, diz passando. Então, se a palavra diz que o homem que confia no Senhor conhece os caminhos aplanados, ele passa pelo deserto. Esse deserto tem um fim determinado. E eu tenho uma nova notícia para você, talvez não tão boa como essa primeira. Terminando o deserto, virá outro. Mas para que você cresça, para que você amadureça, para que você chegue mais próximo dele e para que você testifique o Deus que você serve, que não nos abandona em momento algum. Não importa o quanta areia você enxergue, quanto sol você esteja recebendo, ou o frio da noite, Ele continua sendo Deus sobre nossas vidas. Creia nele, confia nele, porque Ele é o nosso guarda fiel, o nosso provedor, o nosso Senhor, o único digno de se assentar ao trono e ser adorado para todo sempre. Quero orar por você. Se você puder aí, feche os seus olhos. Pai, adoramos ao Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem permanecido fiel sobre nossas vidas. Mesmo quando desviamos o nosso pensamento, mesmo quando deixamos em segundo plano os momentos reservados para Ti em nossa vida, o Senhor não nos desampara, não nos deixa, não nos abandona. Senhor, se passamos por este momento aqui, que exemplificadamente dissemos aqui o deserto espiritual, nós cremos que o controle está em Tuas mãos e que o Senhor sabe exatamente onde estamos, como estamos e o que precisamos fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a não viver as mesmas coisas, a não continuar da mesma forma, mas nos ajuda e nos orienta, o Senhor nos esforça a buscar mais a Tua presença. Ainda que tenhamos que chegar no deserto mais árido, para que a nossa fé sobreponha da forma que o Senhor queira trabalhar em cada um de nós. Mas nos mantenha firmados, ó Pai, unidos como igreja, no individual, sendo morada e templo do Teu Espírito Santo. Que a Tua presença seja sempre manifesta em nós e que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, graças damos a Deus por essa palavra. Creio que Deus falou com você.
nós estamos na presença dele, ele fala. Sempre que a gente para ouvir, ele fala. Sempre que a gente abre o nosso coração, a gente recebe a sua palavra. Queria agradecer com você, nós estamos encerrando aqui. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos agradecer a Deus por esse culto. Em seguida nós pediremos a bênção apostólica, se assim Deus permitir. Na terça-feira nós estaremos aqui na casa do Senhor, como já foi dado o recado aí no grupo. Talvez um detalhe ou outro será ainda colocado. Pastor Éder aí, Pastor Galvão. Então já se prepara aí no seu coração. Se Deus assim permitir, estaremos aqui na terça, na quinta, adorando a Deus presencialmente, amém? E para aqueles que não estiverem, não puderem estar, como já foi dito, nós estaremos gravando o culto e depois postando aí nas redes sociais para que você possa participar também, amém? Está na bênção aí? Está alegre? Está feliz? Aleluia. Graças a Deus está renovado para começar mais uma semana, né, de bênção. Porque ainda que nós estejamos, como foi pregado no deserto, a vitória é nossa. Porque Deus é nosso, Ele está conosco. Esse Jesus que nos dá a vitória está conosco, amém? Feche seus olhos aí, vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Pai, obrigado por mais uma vez nós estarmos, Senhor, reunidos, ó Deus, na Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, por poder, Senhor, ouvir a Tua voz aqui, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas canções que cantamos, por cada um, Senhor, os nossos irmãos queridos, amigos que estão aqui conosco. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos juntos, ó Pai, adorando o Teu nome. Deus, abençoe mais uma vez a vida dos Teus filhos. Pai, que essa palavra produza o resultado para qual o Senhor mandou e que cada um confie ainda mais em Ti, descanse ainda mais em Ti, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é conosco. Emanuel é o Teu nome. Pai, dê uma semana abençoada para cada um. Guarda a vida deles, guarda a sua casa, a sua família e faz a Tua vontade em nós. Muito obrigado, que o Teu nome seja o único glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu pão, a tua água desde agora e para todos sempre. Você diz aí? Amém. Vamos encerrar aqui com louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Bem alegre ao Senhor. Vai lá. Eu vou ligar o baixo, senão ele não toca. Mas já está ligado. Você tem que ligar aí. Ah, vou ligar.
Senhor.